Sou Flávio Bolsonaro, estou aqui com o meu amigo, meu advogado, Frederico Assef, advogado do presidente, e já cansou de dar provas de lealdade, que veste a mesma camisa há muito tempo, defende os mesmos ideais. Portanto, você em São Paulo, peço seu voto para Frederico Assef, deputado federal 2239. Gente, conto com o apoio de vocês, preciso dessa ajuda, estou lutando pelo presidente, estou com o presidente Bolsonaro desde 2014, advogado do Flávio, da família, lutando em todos esses anos. Minha lealdade, meu histórico já provou a minha lealdade quem sou, meu interesse, o Brasil, a nossa pátria amada, combater o socialismo, o comunismo, as pautas do presidente Bolsonaro, segurança pública, saúde, educação, redução de tributos, menos Estado, mais empregos e empreendedorismo. Por favor, conto com a ajuda de vocês. Frederico Assef, 2239. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de agosto de 2023, são 10 horas da manhã. Frederic Vassef diz que comprou Rolex com próprio dinheiro para devolvê-lo à União. Essa matéria mostra agora que Vassef mentiu para acobertar uma tentativa de Bolsonaro de obstruir a justiça. O advogado Frederic Vassef, nessa matéria de 15 de agosto, disse que trabalha na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi aos Estados Unidos para recomprar o relógio Rolex dado por autoridades sauditas a ele, com a intenção de repassar o item para o governo federal. O que aconteceu? Ele disse há alguns dias que comprou o relógio e que a decisão foi dele, ele usou os recursos dele, que tinham origem lícita e legal desses recursos. E, na verdade, ele diz isso para afastar do Bolsonaro a iniciativa de obstruir a justiça, de recomprar o relógio após o pedido do Tribunal de Contas da União para que o relógio fosse devolvido. Bolsonaro já tinha mandado o Mauro Cid vender o relógio lá nos Estados Unidos, o Mauro Cid e o pai dele, e recomprou o relógio para devolver para o TCU. E o Vassef foi encarregado de ir até lá e comprar esse relógio. Isso, ele recomprar o relógio, inclusive pagou mais caro, não é? E ele agora aparece como, em uma reportagem recém-divulgada, ele aparece como mentiroso, porque ele não teria condições de fazer isso. Veja essa bomba. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, divulgada hoje, sábado 26 de agosto de 2023, diz que o advogado de Bolsonaro, que resgatou o relógio Rolex por R$300 mil, deve condomínio, imposto e até multa de trânsito. Frederic Vassef declarou ao TSE ter construído patrimônio de 18 milhões. Vida milionária ostentada nos últimos anos ocultou dívidas que somam 66 mil reais. Veja só, você precisa de pessoas como eu para que você possa apontar seus dedos e dizer: esse é o cara mau, dizia Tony Montana, o mafioso vivido por Al Pacino no clássico de Brian De Palma, Scarface. Em Atibaia, no sítio em que Frederic Vassef escondia o ex-policial militar Fabrício Queiroz, uma prateleira exibia miniaturas da personagem. Se a vida fosse um filme, o estilo, o penteado e as roupas de Vassef bem que poderiam vestir um dos malfeitores dos tempos da lei seca, perseguidos por Eliot Ness. Com essa abertura, o jornal O Estado de São Paulo faz uma denúncia que complica a vida de Bolsonaro. Vamos entender. Na vida real, o advogado está mais para personagem saído das sombras. No caso do Assef, para todos os efeitos, ele era o advogado do presidente Bolsonaro, como você viu na tentativa dele de se eleger, e não conseguiu. Durante os últimos anos, porém, há provas levantadas pela reportagem desse jornal
de que Vassef montou o seu perfil de rico, bem-sucedido para uns, devedor contumaz para outros. Se não, como explicar que o mesmo cidadão que comprou um relógio Rolex do ex-presidente em Miami, estimado em 68 mil dólares, o equivalente a 346 mil reais, deva 3.500 reais de IPTU para a prefeitura do município de Atibaia, que justificativa dar para a vida milionária que Vassef ostentou nos últimos anos. Nas últimas semanas, o Estadão conversou com políticos, empresários, militares e advogados que conviveram com Vassef, e em comum a maioria deles passou a dizer que não tinha mais tanto contato com o advogado, que após a Polícia Federal capturar seus 4 celulares, parece ter passado de anjo, codinome que ele tinha entre o bolsonarismo, a demônio. São tantas histórias mal contadas ou mal paradas sobre o Vassef que no fim pouco se sabe do homem que, segundo alguns de seus interlocutores, grava todas as conversas que mantém. No ano passado, quando concorreu e perdeu uma vaga de deputado federal, Vassef declarou patrimônio de 18 milhões ao TSE, incluindo apartamento de 3 quartos em Miami, cujo valor estimado é de 4 milhões, de quase 5 milhões de reais, e o imóvel foi adquirido por ele há 2 anos. Entre 2013 e 2021, as taxas locais do imóvel foram pagas majoritariamente pela empresária Maria Cristina Bonner, ex-mulher de Vassef. O boleto de 2022, no valor de 12 mil, está em aberto. Durante a campanha, Vassef publicou mensagens de apoio ao governo paulista, ao governador paulista de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do Bolsonaro. O jingle escolhido por Vassef tinha uma mensagem clara sobre a atuação com a família Bolsonaro e que o advogado queria passar para os eleitores. Todo mundo já sabe, o Vassef resolve, dizia a música. O advogado de Bolsonaro, como ele se identificou na campanha, recebeu 3.628 votos. Uma votação, inclusive, vexatória. E não chegou perto de assumir uma cadeira na Câmara. Vassef se tornou o 36º suplente do PL de São Paulo. Mesmo com chances mínimas de chegar à Câmara, Vassef continuou vinculado às eleições. Em julho, cerca de um ano depois de entregar informações sobre seu patrimônio à Justiça Eleitoral, ele fez um gesto inédito e voltou a procurar a corte sob a alegação de que estava buscando a plena transparência. O fato é um só: a lista de bens apresentada ao TSE inclui carros velhos que reforçam indícios de que ele simula ser milionário. Vassef diz ter um veículo Silverado de 1995 estimado em 24 mil e uma caminhonete Ranger de 112 mil. Em Brasília, o advogado circula com um carro Jetta que comprou de segunda mão no ano passado. O Departamento de Trânsito do DF avaliou o veículo em 112 mil. Vassef declarou ao TSE que o carro vale 125 mil. Bem, ele deve R$ 6.700 de IPVA. Um dos bens mais valiosos do patrimônio de Vassef se tornou um canteiro de obras parado. O Estadão esteve no local na segunda-feira e encontrou o cadeado de uma das portas da propriedade aberto e sem movimentação de trabalhadores. A obra está parada há bastante tempo e depende dele voltar ou não, para tocar a obra, afirmou o empresário Almir Pereira Filho, ligado à Uniman Construções, responsável pela obra que você vê aí. Ou seja, minha amiga, meu amigo, o que acontece, essa matéria está na íntegra no blog da Cidadania, e o que acontece nesse caso é que o Vassef não tem dinheiro, para recomprar um relógio de 350 mil, inclusive pago em dinheiro vivo, em espécie. Isso tudo leva a crer que Bolsonaro deu o dinheiro a ele para recomprar o relógio, para obstruir a justiça. Por quê? O relógio, não sendo devolvido ao TCU, ficaria caracterizado que esse relógio foi roubado, não é? Assim como tem já um relógio sumido e que mensagens encontradas nos e-mails dos ajudantes de ordem mostram que sumiu
pelas mãos de Michele Bolsonaro. Então, na verdade, ao recomprar o relógio com dinheiro do Bolsonaro e mentir dizendo que foi ele, o Vacef, ele simplesmente coloca o Bolsonaro como autor de uma tentativa de obstrução da justiça. Esse deve ser um dos fatos que a Polícia Federal alega ter para pedir a prisão preventiva de Bolsonaro assim que Augusto Aras desinfetar da Procuradoria-Geral da República. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Um abraço para todo mundo.